boa tarde. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil contra a Fundação Casa. A denúncia é de superlotação nas unidades. Segundo a ação do MP, há superlotação em 106 das 116 unidades da Fundação Casa, o que representa 91,37% do total. O sistema tem capacidade para receber 8.079 menores, mas já acolheu 9.549. A promotoria quer que a administração da instituição apresente medidas que possam reverter a situação atual, já que a superlotação prejudica, segundo a promotoria, a ressocialização do menor infrator. Em março, a Fundação Casa registrou 3 tentativas de fuga em menos de um mês. No começo de abril, a presidente da Fundação Casa admitiu ao Jornal da Gazeta que as unidades estavam superlotadas. O fato hoje que nos preocupa é que nós estamos com as unidades cheias, nós estamos com 9.800 jovens, nós nunca tivemos esse número de adolescentes na Fundação. Há um excesso de internação da parte do Poder Judiciário, especialmente do interior do Estado. Nós estamos com 10% a 15% acima da capacidade, né? Então, em unidades que cabem 50, nós estamos com 55, 57 adolescentes. Então, há um excesso de lotação, mas não há uma superlotação. A assessoria da Fundação Casa informa que ainda não foi notificada sobre a ação civil. O Ministério Público pediu a prisão de Ronilson Bezerra Rodrigues, ex-subsecretário municipal de Finanças da gestão Gilberto Kassab. O MP denunciou ele e outras 10 pessoas por participação na chamada máfia do ISS da Prefeitura de São Paulo. A fraude foi descoberta em outubro do ano passado. Segundo a investigação, o grupo desviou cerca de 500 milhões de reais entre 2005 e 2012 durante o recolhimento do imposto sobre serviço pago pelas construtoras para obter o habite da prefeitura. Mais de 400 empreendimentos foram liberados da aquisição do documento com o pagamento de propina aos envolvidos no esquema. Foram denunciados 11 ex-fiscais da prefeitura e seus familiares. A promotoria pede que eles respondam por concussão, formação de quadrilha, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O cabeça do esquema é Hussein Aref, ex-diretor do Aprove, o setor da prefeitura responsável por liberar as construções. Ele teve os bens bloqueados pela justiça após a suspeita de enriquecimento ilícito. Segundo o Ministério Público, há incompatibilidade entre o patrimônio dele, que inclui 106 imóveis, e o salário da prefeitura estimado na época em R$20 mil mensais. Ele nega as acusações. Procurados, os advogados dos denunciados não comentaram a decisão da Justiça. O caso dos pichadores mortos em um condomínio em São Paulo reacendeu a discussão sobre a segurança na portaria dos prédios. Para especialistas, não adianta investir apenas em tecnologia. Treinar funcionários é fundamental. Cerca elétrica, sensores de movimento com alarme, 16 câmeras que gravam em 2 centrais diferentes e no portão a identificação por biometria. Onde vai ser cadastrado a digital dos moradores, isso é feito previamente. Automaticamente já também sai a foto desse morador. E o morador, a partir desse momento, ele pode entrar livremente dentro do condomínio. Caso você seja um terceiro, um familiar, um visitante, você vai ter que fazer um cadastro onde vai ter um registro disso. Você vai minimizar, então, a possibilidade de pessoas estranhas entrarem no condomínio. Tem que ser rígido, né? Tem que ser um pouquinho, porque senão você não pode maneirar em nada. A partir do momento que é segurança, tem que ser risco zero. Segundo informações do Secov, o Sindicato da Habitação em São Paulo, o boom de arrastões em prédios residenciais há alguns anos acendeu um sinal de alerta na cidade. Os condomínios passaram a investir pesado em equipamentos de ponta. O setor de segurança eletrônica cresceu em média 10% nos últimos 6 anos. Mas há um consenso entre os especialistas. Não há segurança efetiva se quem está do lado de dentro dos prédios não colabora. Foi uma falha de segurança que permitiu a entrada de 2 pichadores em um condomínio na Moca, na zona leste de São Paulo, no fim de julho. O porteiro deixou que Alex Dalla Vecchia e Ailton dos Santos entrassem. O zelador percebeu que eram pessoas estranhas e chamou a polícia. Os 2 morreram no prédio.
4 policiais estão presos. Eles alegam que houve troca de tiros. A família dos pichadores afirma que eles não andavam armados. O vice-presidente do Secov afirma que o treinamento constante de funcionários do prédio é fundamental para a segurança funcionar e que os moradores também precisam colaborar. Que o morador tem que entender é que o funcionário está cumprindo ordens e que o funcionário não é funcionário dele, morador, é funcionário do condomínio. Então, ou ele atende o funcionário, ou ele está colocando em risco a segurança dele e da família dele. E a Justiça determinou que vai a júri popular o motorista que provocou um acidente que resultou na morte de uma advogada no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, em julho de 2011. O carro da advogada Carolina Menezes colidiu no cruzamento das ruas Tabapuã e Bandeira Paulista com o Porsche do empresário Marcelo Malvio Alves de Lima. Segundo testemunhas, o Porsche passou em alta velocidade no sinal verde e o outro carro avançou no vermelho. Com o impacto, os carros foram lançados em um poste a mais de 20 metros de onde havia sido abatida. O empresário foi denunciado por crime doloso porque assumiu o risco ao acelerar de maneira inconsequente e também porque estava embriagado. Ele responde por homicídio qualificado por motivo torpe porque estaria se exibindo com o carro pelas ruas do bairro. O laudo constatou que a advogada morta também tinha bebido e estava com nível de álcool no sangue acima do permitido. E vamos agora com as informações do trânsito. Segundo a CET, são cerca de 180 quilômetros de lentidão nesse fim de tarde. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros. O motorista que segue no sentido Marginal Tietê encontra trânsito carregado nesse horário, mas até que fluindo. Já no sentido Interlagos, acima do Vígio, o trânsito está bem pesado. Agora vamos aqui para a Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, o trânsito flui bem, um pouco carregado para esse horário, mas até que flui bem. Já do outro lado, quem vai no sentido Consolação, trânsito parado. Agora a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito tranquilo. Mas à esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, o trânsito está bem pesado nesse horário. E para finalizar, vamos à Avenida Rebouças, na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita, no sentido Marginal Pinheiros, trânsito carregado e no sentido contrário, na subida para Paulista, também. A frente fria mudou mesmo o tempo aqui na capital. A garoa foi bem isolada, mas contribuiu bastante para a melhora significativa da qualidade do ar. Os índices de umidade passaram de 17% registrados ontem para 77% nessa sexta-feira. E como será que fica o tempo nesse final de semana? Vamos ver a previsão. Nesse sábado ainda faz frio na faixa leste e calor no interior, mas no domingo todo o estado terá um dia ensolarado. A frente fria que deixou o tempo mais fechado hoje já se afasta em direção ao oceano, mas o vento que sopra do mar ainda traz muitas nuvens para o sul e o leste do estado. Já no interior, o tempo não muda. O sábado vai ser de muito sol e calor. A máxima chega aos 29 graus em Araçatuba e aos 30 em Votuporanga. Só na região de Franca que o dia será um pouco mais fresquinho, mínima de 15 e máxima de 25 graus por lá. Aqui na faixa leste, a temperatura continua caindo e há previsão de garoa pela manhã e no começo da tarde. No litoral, não faz mais que 20 graus nesse sábado. Aqui na capital, o final de semana começa frio e com poucas aberturas de sol. Nesse sábado, mínima de 14 e máxima de 20 graus. No domingo, Dia dos Pais, volta a esquentar, 25 graus com tempo firme e ensolarado. E a semana começa mais quentinha, com máxima prevista de 26 graus na segunda-feira. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, disse que não há risco de transmissão do ebola no Brasil neste momento e que os aeroportos brasileiros estão preparados para identificar e lidar com possíveis casos da doença. Hoje, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência sanitária internacional para a epidemia do ebola, que teve início no oeste africano. Os países mais afetados precisarão adotar exames para a detecção da doença em aeroportos, portos e postos de fronteira em todas as pessoas que apresentarem febre e outros sintomas. O vírus já matou 961 pessoas na África, principalmente em Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. O ebola é transmitido através do contato direto com sangue, fluidos ou pele de pessoas ou animais infectados. O casal que já estava preso, acusado de matar e esquartejar um zelador em São Paulo, teve a prisão preventiva decretada por outro crime.
Agora, Ieda Cristina Cardoso da Silva e Eduardo Tadeu Pinto Martins são réus pela morte de um empresário, ex-marido de Ieda, em 2005 no Rio de Janeiro. A Justiça do Rio recebeu a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do casal, que já está detido na capital paulista pela morte do zelador Geside Souza em maio deste ano. A Justiça alega que a prisão preventiva pelo outro crime tem a intenção de proteger o filho da vítima com Ieda, que já teria sido pressionado a prestar depoimentos em favor da mãe. Segundo a perícia, a arma e o silenciador encontrados no apartamento de Ieda e de Eduardo, aqui em São Paulo, são os mesmos utilizados na morte do ex-marido dela, no Rio. O painel do artista Francisco Rodrigues, conhecido como Nunca, apagado da Avenida 23 de Maio em junho deste ano pela Prefeitura, já começou a ser refeito. Este é o segundo mural que já foi apagado por acidente na capital. Para evitar episódios como este, a Prefeitura de São Paulo reuniu artistas, críticos e urbanistas que vão elaborar uma cartilha com orientações para os funcionários da limpeza. Eles também devem passar por um treinamento sobre como proceder ao encontrar grafites e pichações. Medidas que devem esbarrar justamente na definição de o que é arte e o que é vandalismo. Para o artista Francisco Rodrigues, conhecido como Nunca, que teve o seu mural apagado, esta não seria uma medida muito fácil, já que definir o que é arte quando se trata de grafite é muito complicado. Para ele, uma alternativa seria definir os espaços públicos que podem ser usados para esta manifestação artística. Esta não é a primeira vez que isso acontece na cidade de São Paulo. Em maio de 2013, funcionários da limpeza pública também apagaram um mural dos artistas Os Gêmeos, que tem reconhecimento internacional. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva.